Estou desenvolvendo aqui uma treliça longa de 7,26 metros, que é para ficar por sobre o muro, a sustentação do portão de correr. Então está aqui os tubos novos. Como o tubo vem com 6 metros a barra, tive que emendar 1,26 metros, então eu fiz uma emenda aqui, ó. Então um pouquinho diferente. Então eu emendo, já deixo pintadinho de uma vez. Estou aqui fazendo a divisão. A divisão já encontrada, eu corto um pedacinho de madeira assim, gabaritando, e saio repassando o risco para todo, até o final lá. Sempre tenho o hábito de estar usando o giz. Isso, até lá. Só um para não... Ok, desliguei um pouquinho para arriscar, que tem que segurar o celular e a serrinha com a outra mão, ficava difícil. Bom, eu cheguei à conclusão de que essa treliça, parte de baixo, deverá dar 22 centímetros. Eu marquei de giz aqui, ó. Esses 22 centímetros é a coluna de concreto antiga que está pronta lá na casa do cliente. 22 centímetros. Lá já tem um portãozinho social da altura de... eu não me lembro a medida. Está perto de uns 80 centímetros. Do chão acima 80 centímetros. Olhando por cima, então já tem um tubo lá assim visto por cima. Então a coluna do cliente de concreto 22 centímetros. Então eu quero colocar esta treliça iniciando na beirada deste tubo, para que eu chegue com a outra emenda ali e solde debaixo da treliça até em cima do outro tubo, ok? E que essa aqui vai ficar na beirada da coluna do cliente lá. Eu simulei com outro tubo pedaços porque que não está rodando direito. Não, esperei. Estamos chegando lá. Aí, beirada da coluna de concreto. Aqui em giz a coluna de concreto. Aqui um tubo que está lá. Então por cima, assim. Então chegamos a essa medida aqui dentro de... é a trena. 13,5 por dentro desse tubo. Esse é tubo de 3/4. Então 18 por fora, porque temos 3 centímetros aqui, ó, desse tubo aqui, lá que eu já medi no local, desse tubo aqui, que está lá no local já colocado. Isso é coisa antiga. Até a coluna de concreto tem 3 centímetros aqui, 3 centímetros. Então para que a nossa treliça pegue aqui em cima dele, tirando esses 3 centímetros, lá está com 22, 13,5 aqui dentro, tá ok.
7,26 m. Vamos até a Policorte. Já coloquei o gabarito ali. 13,5. A luz não tá deixando focalizar o número da trena. Enfim, já coloquei ali 13,5, onde o disco vai cortar. Comprei esse tubinho de meia polegada para fazer o entrelaçamento. Vamos ao corte. Encosta no gabarito. Ok. (13,5). Ok. Então, quando acabamos de cortar as peças no disco da Policorte, sempre dá essas rebarbas assim, ó. Essa rebarba é muito forte, pode até cortar a mão e tem que deixar as peças limpinhas. Bom, eu tenho esse esmeril aqui, comprei para isso, mas eu não uso para isso, porque parece que ele roda pouco. Essas pedras começam a esfarelar rapidamente, então eu estou guardando ele só para afiar a broca, se precisar afiar alguma coisa. Eu não gosto de estar fazendo. Quando é uma peça só, 2, 3, tudo bem, mas no carro de muita quantidade, 50 de uma medida, 30 de outra, aí eu arranjei um outro sistemazinho aqui, vamos lá ver. Que era uma mesinha onde o antigo dono dela a utilizava como serra circular. Aqui ele passava a madeira, ele tinha um gabaritozinho de madeira que ele colocava a serra circular. Aí eu cortei essa beiradinha aqui, ó, cortei com disco e liberei essa área desse, como é que é o nome dessa peça aqui? Mandril. Aqui fica a correia, uma correia, e do lado de cá do mandril onde coloca a serra circular, então eu coloco as sobras de discos que sobra lá da Policorte. Os discos que sobra, vai utilizando, que eles vão ficando pequenos, então eu retiro as sobras e passo para cá para utilizá-lo como limpador de rebarbas. Por que eu faço isso? Porque pode fazer lá também, só que se eu ficar retirando rebarba nesse disco aqui, que é para corte, então gasta muito as laterais dele. Esse disco aqui, como corte, não pode estar gastando as laterais. As sobras dele, no entanto, já podem, porque depois será descartado mesmo. Tem até um pedacinho aqui, ó, que de tanto eu utilizar ele afinou.
ele pode acontecer de quebrar assim, desde que se force ele ao contrário. Mas nesse caso aqui ele não quebrou rodando não, ele quebrou uma peça que esbarrou nele parado ali mesmo, sem risco, sem perigo. Então vamos ver. Ele tem pouca rotação para uma serra circular. Mas era assim, o moço usava isso como hobby, só fazer algumas coisinhas na casa dele. Aí nós fizemos uma troca, passei um valor para ele e tal. Fiquei com essa peça para limpar aqui. Ó. Assim, eu tô limpando de mau jeito aqui para minha mão não ficar de frente à câmera. Mas fica uma beleza de limpinho. Fica limpinho. Passa a mão assim, ó. Não sente mais nada cortando. Olha isso mesmo. Ok. Nesse caso aqui eu cortei 32 pedacinhos desse. Deu 16 na treliça de baixo e 16 na de cima. Só mais um detalhe aqui que eu preciso falar, para quem acha ruim de mão suja, essa sujeira aqui não é bem sujeira, é um óleo que vem no tubo novo. Ele sempre vem com uma espécie de óleo que é para amenizar a ferrugem lá no depósito. E essa sujeira aqui sai facinho com sabonete. Ok, as 32 peças limpinhas. Começando a distribuir para soldar, a pontilhar os ferrinhos na medida, a divisão certinha, pontilhar. Já tem um risco aqui, ó. Tem outro risco aqui. Primeiro a gente ponteia aleatório, depois reforça a solda e segue adiante. Então vou compondo assim uma escadinha. Que é o entrelaçamento da treliça. Depois nós vamos colocando ali no meio com as outras partes. Olá, esse é para mostrar que a minha Polycort não tem o sistema base aqui rotativo que as máquinas de alumínio têm. Gira para cortar com 45 graus ou um pouco menos. Ela é fixa, ela é do sistema antigo, mas mesmo assim a gente consegue cortar fazendo adaptações com pedaços de cantoneira. Foi improvisado aqui, ó.
esse pedaço de cantoneira. E vai estar cortando no grau que eu preciso ali para fazer os cortes no grau perto de 45 graus. Eu não sei se está exatamente com 45 graus ali, que eu aproveitei uma cantoneira que já tinha o seu grau. Esse aqui, ó. Esse aqui ela já estava cortada com o grau, mas visualmente assim está aparentando que está no 45 graus mesmo. É que eu moldei de acordo com a treliça que eu vou montar lá, que no caso esse aqui tá quente. Aqui. Então eu encaixei ela aqui dentro e deu essa medida aí. Como eu vou subir, ela vai ficar assim, ó. Depois eu vou limpar aquilo ali, tirar as rebarbas aqui na parte de baixo e a outra na parte de cima, compondo a treliça. Isso mesmo, encostei uma na outra aqui após limpa, ter tirado a rebarba dela, e deu 45 graus mesmo, aquele grau que eu achei na cantoneira lá da sucata, e montei o gabarito na policorte, deu 45 graus mesmo. Então ficou todas elas com 45 graus aqui, ó. E o tamanho dela ficou com 24,5. Aqui. Daqui da ponta até ali, ó. 24,5. Aí, mantendo 45 graus, quanto maior ela for, maior vai pedir essa largura aqui, ó, da treliça. E vice-versa. Fica bom assim. Ok. Fabricantes de treliça bem bacana aí, aquelas de shows. Eu não sei se eu estou montando da maneira correta. Essa aqui não é para show não, mas estou tentando fazer ela parecida. Bem parecida com elas. Aí, duas partes. Prendi os grampos ali para firmar essas duas. E agora eu vou tecer aqui em cima. Que na verdade será a lateral, né? Aqui será a lateral. Essa parte de baixo ou de cima. Então ficará assim. Não, sim. Sim, não.
Sim. Não. Sim, não. É naquele V. Sim. É isso. Depois de pontilhada eu mostrarei. Estes aqui que compõem esses pedacinhos, se é uma parte de cima ou de baixo, ficou com 13,5 centímetros. 13,5. O que eu cortei para ficar assim, ó. Esse gabarito que eu coloquei lá na policorte, cortou tudo igualzinho assim, para dar esse grau certinho ali. Encostando com perfeição ali, ó. Não há necessidade de encostar um no outro aqui não, pode ficar um pouquinho afastado assim. Aqui ó, encostar assim, não há necessidade não. Ele vai botar um pouquinho pra cá do outro, um pouquinho pra cá e aqui mais ou menos no centro deste. Aí pode andar um pouquinho ainda mais. Então aqui dentro deu um pouquinho a mais, deu 14,5. Porque se eu encaixar essa peça aqui, ó, no 13,5, o grau fica um pouquinho fora lá, tem que estar enchendo de solda. Então para encostar perfeitamente, os dois lados iguais, tá pedindo para diminuir essa peça aqui um pouco, ou alterar o grau. Para não alterar o grau, nem diminuir essa peça, eu chego ali para 14,5, então encosta com perfeição. 14,5 ainda pedindo um pouquinho ainda, 14,7, mas 0,5 já passa. Aí está, marquei com os arcão, porque isso aqui é só gabarito para manter o espaçamento aqui, não vai ser soldado aqui não. Então ele ficou com 14,7 e o grau ali, ó, perfeição, ó. São todas cortadas iguaizinhas num gabarito lá na policorte. No caso dessa aqui não precisa estar enchendo tudo de solda não. Aquelas profissionais de shows, eles circulam o filete totalmente nessas peças, mas aqui não há necessidade não. Só para guia em cima de um portão de correr, dá um visual bacana. Então tá, 14,7. Essa aqui eu não sei a medida, vou medir já. E essa aqui 13,5. Será o lado de cima ou de baixo. E aqui serão as laterais, que ficarão em pé só com a escadinha. Aí, vamos ver assim. 7 metros e 26 centímetros. Tive que fechar o início aqui para poder dar esquadro aqui, segurar elas assim para iniciar a montagem. Com um pouco grampo tá muito difícil, então eu coloquei, ponteei aqui fechando o quadro inicial, os 4 aqui. Esse aqui tá um pouquinho fora ali, mas já tá ponteado. Só que no meu caso aqui, quando chegar lá, esse aqui eu vou ter que arrancar mesmo, porque aqui vai entrar numa parede, então ele vai ficar aqui só para auxiliar na montagem. Depois eu arranco eles. Aí, mais ou menos nesse quadro aqui.
Agora já pontilhei as partes de baixo também. Momentos de colocação da treliça superior. Cortar ali, alinhar na beirada da parede para chegar no tubo ali. Para chegar no tubo ali.